Fala, futuro residente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Joshua Araújo Viana, sou coordenador pedagógico de estratégia média, radiologista pela USP São Paulo, e vamos discutir mais um caso aqui agora sobre Covid. Pessoal, a tomografia serve como exame complementar para a Covid, tá? Muitas vezes a gente serve para avaliação de extensão de doença, para avaliação prognóstico desse paciente, e algumas vezes, até em contexto de pacientes que não têm um diagnóstico bem definido, a gente consegue sugerir o diagnóstico que vai ser confirmado ali para um exame laboratorial. E para isso você deve reconhecer os padrões típicos, tá? Então, basicamente, a gente tem 3 padrões típicos que a gente vai discutir para a COVID aqui. E a tomografia serve muito também para avaliação de complicações e diagnósticos diferenciais. Muito comumente, a gente pega pacientes com COVID que têm outras doenças pulmonares, vocês têm DPOC associado, eles têm um câncer de pulmão ali associado, ou, por fim, eles apresentam pneumonia bacteriana complicada junto, então a gente precisa avaliar essas complicações e também o diagnóstico diferencial desses pacientes, tá bom? Então, quais são os 3 padrões típicos aí para a COVID? Pessoal, o primeiro padrão típico, que é o mais comum da gente ver, é exatamente esse daqui, em que a gente tem opacidades com atenuação em vidro fosco. Vidro fosco por quê? Porque a gente consegue ver o parênquima pulmonar subjacente, bilaterais e periféricas, usualmente mais ou menos aí simétricas, tá? Por vezes, pessoal, a gente também consegue ver aqui, ó, nessas opacidades com atenuação em vidro fosco, o espessamento septal de permeio aqui, ó, que é o que a gente está vendo aqui. Esse espessamento septal associado ao vidro fosco, então, vidro fosco mais espessamento septal, caracteriza o padrão de pavimentação em mosaico, que também pode estar presente aí em pacientes com COVID, tudo bem? Então, 2 padrões típicos que a gente consegue ver já aqui são esses pacientes com atenuação, opacidades pulmonares de vidro fosco, bilaterais, periféricas, usualmente simétricas, predominam os lobos inferiores, que pode ter espessamento septal ou não, e quando tem espessamento septal a gente vê o padrão de pavimentação em mosaico. Outro aspecto que a gente pode ver, pessoal, é quando a gente tem opacidades em vidro fosco com morfologia arredondada. Isso aí também pode ser um indicativo aí de presença de COVID, é mais um dos padrões típicos. E aí, pessoal, por fim, a gente tem um padrão que normalmente ele é mais tardio, um padrão mais tardio, que esse padrão aqui é o mais difícil de explicar para vocês, mas vocês têm que conhecer ele, que é o padrão de pneumonia e organização. Quando a gente está diante de um padrão de pneumonia e organização, o que deve chamar a atenção para vocês é a presença desse halo invertido. O que é o halo invertido? É a presença dessa consolidação periférica com o centro mais hipoatenuante. Normalmente vai ser mais bilateral também e pode ter algum simétrico que predomina na periferia do parênquima pulmonar. Então, o padrão de pneumonia e organização é um padrão normalmente mais tardio que está associado ao sinal do halo invertido, mas também tende a ser mais bilateral e simétrico, tá bom? Ele também costuma ser mais peribroncovascular, ao redor ali do bronco e das estruturas vasculares. Fechou? Então vamos ver como é que isso pode cair na prova. Um homem de 68 anos de idade tem insuficiência cardíaca de fração de ejeção de 36%. Está em uso de enalapril 20 mg de fusoramida e carvedilol, espironolactona. Durante os últimos meses, persistiu com dispneia apenas aos grandes esforços. Procura o pronto atendimento porque há 7 dias apresenta piora da dispneia. Atualmente no repouso, tosse seca e febre baixa. No exame clínico, está em regular estado geral, consciente e orientado, com saturação 89 em ambiente. Durante a internação, na persecação clínica, o paciente realizou a tomografia de tórax apresentada a seguir. Qual a principal hipótese diagnóstica para o quadro agudo desse paciente? Então, reparem, pessoal, que a tomografia de tórax aqui serviu exatamente para isso, né? Fazer o diagnóstico diferencial. E o que a gente vê nesse diagnóstico diferencial são opacidades aqui, ó, com atenuação em vidro fosco, bilateral, periférica, mais ou menos simétrica, né? Com espessamento septal em conjunto, caracterizando um padrão de pavimentação em mosaico, que é um dos padrões típicos aí para um paciente com COVID, tá bom? Então, infecção por SARS-CoV. Insuficiência cardíaca descompensada. Pessoal, insuficiência cardíaca descompensada, a gente esperaria ver um espessamento septal realmente liso nos lobos superiores, né? E opacidades normalmente mais centrais, né? Aquele padrão em asa de borboleta, tudo bem? Pneumonia estreptocócica. Embora pneumonia estreptocócica, a gente esperaria encontrar um paciente mais consolidativo, com presença de broncogramas aéreos de permeio. E o tromboembolismo pulmonar, pessoal, ele até pode dar uma consolidação periférica, que a gente conhece na radiografia de tórax como Cocova de Hampton, né? Mas a gente tem uma consolidação periférica com o sinal do halo invertido, que representa um infarto pulmonar, que a gente não vê aqui nessa imagem, tá bom? Então, foi um prazer conhecê-lo. Se você não me segue no Instagram ainda, segue lá, @JoshuaVNX. Não deixe de dar o like nesse vídeo, que é super importante pra gente. Valeu, te vejo na próxima.